podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Ceará, investigou e avançou sobre um esquema criminoso formado por policiais militares e traficantes. Esse esquema praticou crimes como extorsão, tráfico de drogas, tráfico de armas, receptação, corrupção e organização criminosa, todos em Fortaleza. A teia criminosa, composta por 31 acusados pelo MPCE, sendo 17 policiais militares e ex-PMs e 14 traficantes, foi alvo das fases 9 e 10 da Operação Gênesis, deflagradas no dia 2 de fevereiro deste ano. Na ocasião, 5 policiais foram presos e 24 mandados de busca e apreensão cumpridos. A denúncia do Ministério Público foi recebida pela Justiça Estadual e os acusados viraram réus. Conforme a denúncia do GAECO, os agentes de segurança chegaram a combinar a entrega de um dinheiro oriundo do tráfico de drogas em um quartel da PM e tentavam também interferir em prisões de comparsa dos seus aliados durante o flagrante feito por outra composição militar na Delegacia da Polícia Civil do Ceará, e até quando o caso já estava no Fórum Clóvis Bevilacqua. Oi, eu sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. No episódio de hoje, estou aqui no estúdio com o repórter Messias Borges, que fez uma reportagem sobre esse caso. Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, tudo bem? E com você? Hoje nós vamos detalhar as fases 9 e 10 da Operação Gênesis, que já foi um tema aqui do podcast Pauta Segura, quando a gente falou de fases anteriores da operação deflagrada pelo GAECO do Ministério Público. Messias, essas foram as fases que a gente tratou nessa reportagem que você fez, 9 e 10. Eu queria que você relembrasse um pouco das outras fases da Gênesis, que já é uma operação bem extensa, que já tem muito tempo que o Ministério Público investiga essa organização criminosa, que tem vários tentáculos, né? Tem vários grupos envolvidos. E aí eu queria que você relembrasse um pouco das fases, antes das fases 9 e 10, o Ministério Público já investiga esse caso desde quando? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Emerson, a Operação Gênesis já teve 10 fases em um período de 2 anos e meio, e nesse tempo 63 policiais militares e mais de 100 traficantes já foram denunciados pelo Ministério Público por participarem de organizações criminosas diferentes, a maioria com atuação aqui em Fortaleza e também na região metropolitana. As investigações do GAECO datam desde 2015, 2016, quando ocorreram esses crimes, e as investigações se iniciaram. Mas somente nos últimos 3 anos que essas investigações avançaram e chegaram à deflagração das operações, com denúncias e também prisões de muitos policiais militares e traficantes que se associam a esses policiais militares. A gente já falou de forma geral sobre a Operação Gênesis na reportagem que denominamos de Maçãs Podres, que foi publicada pelo site do Diário do Nordeste no ano passado e que trazia muitos detalhes de vários crimes cometidos por policiais militares, inclusive esses investigados na Operação Gênesis. Também relatamos e detalhamos aqui no podcast Pauta Segura, nos episódios 2 e 3, todos os detalhes dos bastidores dessa reportagem que eu fiz com a sua ajuda, Emerson, e foi inclusive premiada no Prêmio do Ministério Público do Ceará do ano passado. Messias, essas fases 9 e 10 a gente só divulgou agora porque foi levantado o sigilo dessas operações, é isso? Exatamente, Emerson. As fases 9 e 10 da Operação Gênesis foram deflagradas no dia 2 de fevereiro deste ano, mas estavam sob sigilo de justiça. Contando o bastidor dessa reportagem, eu lembrei desse caso porque eu acompanho muito a Operação Gênesis, fiz até essa reportagem sobre as maçãs podres, né, que são policiais militares que cometem crimes
e abordamos muito dessa Operação Gênesis, então eu lembrei que a gente ainda não tinha detalhado como se deu a denúncia nessas últimas fases que foram deflagradas em fevereiro. Já estamos em julho e eu fui atrás de uma fonte ligada a essas investigações para saber se já tinha sido levantado o sigilo. A fonte, que eu não vou revelar quem é, porque pediu para ser deixado em off, confirmou que não estava mais com o sigilo e que já tinha sido levantado. Então, me passou esses documentos, né, que já estão públicos, da denúncia do Ministério Público, tanto contra os policiais militares e ex-PMs, como também uma denúncia à parte contra os 14 traficantes. Um material muito extenso, cada denúncia tem mais de 200 páginas. Eu fui ler esse material, precisei de alguns dias para levantar o que havia de novo nessa operação, porque tem alvos dessa operação que já aparecem também em outras fases da Operação Gênesis. Então eu fui buscar algum fato novo que existia nessas últimas fases para a gente poder fazer alguma matéria. E foi lendo que eu consegui chegar a esse gancho da nossa matéria, né, Emerson? Que eu tratei tanto de uma negociação que envolvia um pagamento de um dinheiro de tráfico de drogas dentro de um quartel da Polícia Militar aqui em Fortaleza. E a outra grande novidade dessa denúncia do Ministério Público era a interferência que esse grupo de policiais militares tinha nas prisões ocorridas aqui em Fortaleza, principalmente contra traficantes que eram seus aliados, que esses PMs tentavam interferir de qualquer forma, sendo na hora do flagrante, tentando falar com policiais militares colegas de farda para liberar alguns suspeitos. Isso aconteceu mais de uma vez, como apurou a investigação do GAECO do Ministério Público. Como esses policiais militares acusados também procuravam delegacias da Polícia Civil para tentar a soltura de alguém que estava já lá sob tutela da Polícia Civil e não mais da Polícia Militar. E até tem uma conversa do chefe da organização criminosa, o Sargento Giovanni, com uma mulher apontada como traficante, que ele diz que um processo contra um familiar dela, se for para tal vara do Fórum Clóvis Bevilacqua, ele tem uma pessoa lá que ele conhece que vai tentar intermediar para a soltura dessa pessoa. Então foram crimes muito graves, né? Novos, que realmente basearam uma matéria que foi manchete aqui no Diário do Nordeste na última segunda-feira e que até teve muitos acessos por causa do choque que as pessoas ficaram da ousadia dessa organização criminosa. Interessante isso aí que você falou, mas para a gente deixar claro, eles não negociavam com os traficantes dentro dos quartéis. Explica melhor isso aí. Essa história do dinheiro foi um outro PM que avisou a um outro PM, você tem os detalhes, conta pra gente. O GAECO identificou 26 práticas criminosas cometidas por essa quadrilha de policiais militares, ex-PMs e também traficantes, que foram descobertas através de interceptações telefônicas e extração de dados dos aparelhos celulares dos investigados. Neste caso específico, o Sargento Giovanni afirmou em uma das conversas que ia pagar R$500 antecipado para que um policial militar fosse deixar um dinheiro de uma negociação de tráfico de drogas para outro policial militar que estava no quartel. Então, mostrou o envolvimento de 3 policiais militares que tinham uma droga apreendida, mas que não tinha sido notificada nos sistemas da polícia. E esses policiais estavam negociando com o intermédio do Sargento Giovanni a venda dessa droga para um traficante, para depois o traficante repassar por um valor mais alto, né, para compradores dessa droga. E foi aí que eles negociaram que parte desse pagamento seria feito para um policial militar que estava no quartel, em um quartel aqui da Polícia Militar, e que depois esse dinheiro chegaria até o outro policial. Esse fato aí, eu disse que não ocorria o tráfico em si dentro do quartel, mas não deixa de ser um episódio extremamente grave, né? A conduta desses policiais negociando drogas com traficantes, ao invés de prender os traficantes e apreender a droga, eles revendiam, enfim. Eram práticas realmente que
mereceram essa atenção do Ministério Público. E também eles tinham casos de... Essa que você falou de interferências em prisões, que eles tratavam até mesmo com outras composições que tinham feito as prisões, e a questão se fosse para tal vara no fórum e tal. Mas aí não foi descoberto na investigação se houve beneficiamento nesses casos, não é isso? Isso, Emerson. A denúncia do Ministério Público não explica como terminaram esses casos, né? Se houve realmente uma corrupção de algum policial civil ou de algum servidor do fórum para que algum suspeito chegasse a ser solto. Tem um caso específico que fala de uma prisão por policial militar, que nesse caso não houve o ato de corrupção como a quadrilha queria. Existem até conversas entre os traficantes e o sargento Giovanni, né, que é o homem apontado como líder da organização criminosa e que aparece em quase todos os crimes cometidos por essa quadrilha. Existem várias conversas entre ele e traficantes que o pressionam para liberar um suspeito que está nas mãos, né, de uma composição da polícia militar. E ele até fala que, olha, se fosse um dos meus PMs, eu já tinha conseguido a liberação. Ou então ele depois volta a dizer que vai tentar falar com esses PMs e realmente ele chega a ter contato com um policial militar que está liderando essa ocorrência, né, que está no comando dessa ocorrência. Só que o policial militar já tinha notificado nos sistemas da polícia, né? Já tinha registrado essa ocorrência, já estava levando para uma delegacia da Polícia Civil, então não tinha mais, já tinha inclusive apreendido um material, uma droga, então não tinha mais como haver ali uma liberação, senão essa composição da Polícia Militar ia responder por um crime. Então, nesse caso, não se consumou o ato de corrupção, mas os outros casos ficam em aberto, né? Não são citados na denúncia, então a gente não tem a informação se concretizaram. Uma coisa também que eu acho que é curiosidade minha, e eu acho que deve ser dos ouvintes, é a situação desses policiais. Eles estão soltos, estão presos, ou parte está solta, parte está presa. Qual é a situação atual desses policiais alvos dessas denúncias do Ministério Público? Emerson, nessas últimas fases, apenas 5 policiais militares foram presos e seguem sob custódia da Justiça, mas os outros, a Justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva do Ministério Público. O Ministério Público chegou a pedir a prisão de todos, mas apenas 5 foram presos e o resto houve apenas mandados de busca e apreensão que foram cumpridos contra eles, né, em várias residências aqui de Fortaleza e estão respondendo em liberdade. Muitos desses PMs, 17 que são PMs da ativa ou ex-policiais militares, já apareciam em outras investigações da Operação Gênesis, já tinham sido presos também. Muitos que já foram presos na Operação Gênesis já estão soltos também, porque o processo ainda não chegou à condenação. Apenas as primeiras fases, primeira, segunda, que já tem condenação, mas a gente vai continuar acompanhando para ver nos próximos meses resultados dessas denúncias da Operação Gênesis. Uma outra dúvida, Messias, se você conseguiu contato com a defesa dos réus e o que é que eles disseram em defesa desses policiais? Messias, espera só um pouquinho, já já você responde. A gente vai para um rápido intervalo. Olá, sou Wagner Mendes e no episódio 95 do podcast Ponto Poder Cafezinho, você vai conferir qual a situação de deputados federais cearenses do PL que não estão cumprindo as orientações do partido nas votações na Câmara dos Deputados. Há processos de expulsão como forma de punição interna. O podcast Ponto Poder Cafezinho vai ao ar todos os sábados,
nos principais tocadores de áudio. Até lá! Estamos de volta agora com a resposta sobre as defesas dos policiais militares acusados. Emerson, como eu tive acesso ao processo criminal na íntegra, eu tentei listar os advogados de defesa desses réus todos, que ao total são 31 entre policiais e traficantes. Então, eu peguei trechos do processo em que a defesa afirma a sua manifestação sobre o processo criminal. Coloquei até na minha matéria que a defesa dos PMs Giovanni Moreira Araújo, Francisco Clébio do Nascimento Alves e Paulo Rogério Bezerra do Nascimento afirmou no processo que durante o transcorrer da lide penal restará provado que os fatos não se passaram conforme narra a denúncia. Outra defesa dos policiais militares José Alessandro dos Santos e Osiel Pontes da Silva corrobora que os fatos não se deram como narrados nos autos e reserva-se no direito de se manifestar após a fase instrutória. Como foi apresentada a denúncia que foi recebida pela Justiça Estadual e esses policiais militares e também os traficantes viraram réus, a defesa agora está esperando a instrução do processo, para poder fazer os seus memoriais que podem levar a um julgamento, Mas o que a gente vê é que as defesas negam que os seus clientes cometeram esses crimes e afirmam que vai se manifestar no processo no momento oportuno. Esse processo ainda vai demorar porque é um processo com múltiplos réus. Aí vai começar essa fase de instrução e depois é que vão apresentar os memoriais. Aí sim é que o juiz vai analisar e nós vamos continuar acompanhando esse caso. Você, Emanuela, eu também. E aí a gente pode trazer mais para frente qualquer novidade que surja sobre isso. Agora nós vamos para o quadro factual. Policial acusado de assassinar agentes em delegacia de Camusim tenta matar colega de cela. O inspetor da Polícia Civil Antônio Alves Dourado, preso por assassinar 4 policiais em Camusim, tentou matar um colega de cela na Penitenciária Industrial Regional de Sobral na noite do último domingo 16. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, policiais penais fizeram a contenção do ato criminoso e preservaram a integridade do interno atingido. O Antônio Alves Dourado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele tentou matar o colega de cela com uma barra de ferro. Teria tirado a roupa antes de cometer esse ato e foi preso e autuado por tentativa de homicídio. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário, segundo a Polícia Civil, e agora ele vai responder por mais esse crime. E também foi negado ao Antônio Alves o direito de ser transferido para um hospital psiquiátrico, A defesa dele tinha feito esse pedido e aí a justiça apreciou e negou o pedido. Ele segue recolhido na unidade lá de Sobral. Morre adolescente baleado em ação da Polícia Militar na periferia de Fortaleza. Um adolescente de 16 anos de identidade preservada, baleada em uma ação da Polícia Militar no bairro Papicu, em Fortaleza, no início deste mês, morreu na unidade de terapia intensiva do Instituto Dr. José Frota, na manhã da última quinta-feira. A mãe do jovem contou à reportagem que estava com ele quando a morte foi confirmada. Após ter o pulmão perfurado por um disparo que teria sido efetuado pela Polícia Militar, o adolescente passou 18 dias na UTI entre o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e o IJF. A Polícia Militar do Ceará informou em nota que fazia patrulhamento no bairro Papicu, em Fortaleza, quando a composição se deparou com um indivíduo que, ao avistar a presença policial, atirou contra os militares, dando início a uma troca de tiros. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito foi lesionado e socorrido pela equipe policial. O procedimento policial foi instaurado na Delegacia da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, tendo em vista que o indivíduo era menor de idade. Na ação, ainda segundo a PM, um revólver e 5 munições, sendo 4 deflagradas, foram apreendidas. A família do adolescente nega que ele estivesse armado ou mesmo que teria atirado contra a Polícia Militar. A mãe do jovem conta ainda que a polícia atirou 6 vezes, sem abordar as pessoas que estavam na Travessa Rio Pardo, na comunidade dos Índios, no Papicu.
A ação policial naquele dia revoltou moradores da comunidade que protestaram contra os policiais na saída da viatura do local. Messias, muito obrigado pela reportagem e pela participação no podcast. Até a próxima. Obrigado, Emerson. Prazer estar aqui com você para a gente detalhar os bastidores de mais uma reportagem. Até a próxima. Espero que todos nos ouçam e compartilhem também mais um episódio do podcast Pauta Segura. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe também com parentes, amigos e eu também peço que você deixe o seu comentário. Vá lá no Spotify e deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente saber o que você está achando. E avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado que é direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.